se feminiliza, é a mulher que se masculiniza. Mas que sabe de tudo, né? Ele pensa que pensa. Esse cara é um perigo. Porque ele acha que as conclusões dele, aquelas conclusões epidérmicas que ele tem, ele acha que elas estão corretas e são concretas, mas não são. E o problema é que esse cara criou um sistema de autovalidação tão absurdo para aquelas conclusões equivocadas dele, as conclusões que ele fez pensando o que pensava, ele criou um sistema de autovalidação tão absurdo que ele construiu toda a identidade pessoal dele em cima desses conceitos equivocados. Como é que eu tiro esse cara de lá? Você não tira. Nunca mais. Ele está perdido. É Será aquela que se a gente situação, né? pensar- Você não tem que preocupar como chegou nesse ponto, né? É como reverter essa situação. Em que é termos, muito mais em termos de complexo. nação, Sim. em termos de nação, falando de Brasil, É. não tem. Não tem. A gente tá condenado ou à extinção, ou à colonização, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Se a gente começar... Em termos de indivíduo, ok. Tem saída pro indivíduo. Mas como nação, a coleção dos indivíduos, não tem. Não tem. Isso aqui tá fadado a desaparecer. Ó, a salvação individual aí, ó. A Bíblia tem umas coisas bem bacanas, né? A salvação é individual. Mas, cara, eu costumo dizer que um dos livros mais sensacionais para você poder ler, mas que você tem que ler com grandes reservas, é a Bíblia. Tem uma quantidade absurda de sabedoria ali. Absurda. O problema é que metade da Bíblia é conhecimento fantástico. E a outra metade você deveria ler sob efeito de maconha. Porque é completamente maluco. Se você utilizar dois tecidos diferentes, nylon e algodão, você tem que ser apedrejado. Se você plantar, tiver uma hortinha em casa, e você plantar, de repente, sei lá, tomate e pepino, um é fruta, outra é verdura. Você tem que ser apedrejado porque você está plantando coisas diferentes, plantas de espécies diferentes. Mas não depende de quem está interpretando isso aí? Então, se é a palavra de Deus, ele deveria ter sido bastante específico e claro, não é? E não dá margem para seres imperfeitos como nós colocarmos em cima daquilo interpretações que não equivalem à realidade. Porque não é a palavra de Deus, né? Ah, muito bem, bem-vindo. Por isso que eu te falei que metade daquilo lá é uma sabedoria ancestral, transmitida de boca para boca. Tem muita coisa ali que não é mitologia, que é histórico. Por exemplo, se você der uma olhada isso eu acho fantástico, você der uma olhada em Gênesis, logo no comecinho de Gênesis, ali ele tem o relato de 3 cataclismas. Faz isso. Você pensar, bom, aí a gente vai para um campo que não sei se seria o escopo desse podcast. Eu né? gosto. Então vamos para esse escopo. Civilizações antigas e megalíticas. Considera que a nossa espécie, em termos arqueológicos, existem fósseis de Homo sapiens igualzinho a gente. Existem fósseis de Homo sapiens lá no Marrocos que tem 400, 600 mil anos. A datação ainda não está muito certa. Mas, assim, considerando o que a gente pode colocar como um ponto fora de questionamento, é que a nossa espécie tem 200 mil anos. Isso é certo. Se você voltar 200 mil anos no tempo, você vai encontrar um Homo sapiens igualzinho a gente. Se você voltar 300 mil, então, aí já é motivo de debate no meio arqueológico. Não necessariamente, pode ser que sim, pode ser que não, tem discussão. Mas 200 mil é um ponto de corte razoavelmente seguro. Se você voltar 200 mil anos no tempo, você vai encontrar um Homo sapiens igual você. Mesmo volume cerebral, mesmo corpo, funcionamento hormonal, igualzinho. Se a gente construiu essa civilização nossa, neolítica, a partir da Revolução do Neolítico, de 10 mil anos para cá, a gente saiu de um bando de caçadores, coletores, morando em caverna, e a gente colocou sondas em Marte, mandou a Voyager para além do sistema solar, e smartphone, internet, robô, em 10 mil anos. A gente saiu de um bando de gente que tacava pedra nos bichos para essa civilização globalizada que a gente tem, certo? Comércio marítimo, língua, troca de informações, cultura, arquitetura, conhecimentos. Se a gente fez isso no intervalo de 10 mil anos e a nossa espécie existe exatamente com a mesma capacidade cerebral há 200 mil, dá para a gente poder ter feito esse mesmo circuito 20 vezes, certo? E você quer me fazer acreditar que a gente só fez ele uma vez? Essa vez agora? E uma coisa que eu fico abismado na natureza é porque nada a natureza faz por acaso. De novo, se você realmente parar para poder observar a natureza, é fantástico demais, cara. Nada que é sem propósito persiste. Tudo que dura é porque aquilo se adaptou a um ecossistema. Aquilo faz sentido para aquele ecossistema.
uns 10 mil anos atrás, aqui na América do Sul, esse ambiente, a gente estava completamente isolado do resto do mundo, e nosso ambiente foi dominado por, a gente chamava de aves do terror, não sei se vocês já viram isso. Demais. Eram uns passarinhos passarinho, né? Carnívoro, de uns 2 metros, maior do que você. Caramba. 3 metros de altura, 3 metros de altura. Era o topo da cadeia. Eles eram os predadores ápex no nosso ecossistema. Então, como eles não precisam... E voar para uma ave é um negócio que consome muita energia. Só faz sentido para uma ave voar se ela precisar daquele consumo de energia para poder alcançar alimento. No caso dessas aves, que pareciam uma mistura de avestruz com... Quem olhar depois no Google lá vai encontrar ave do terror. Tem vários fósseis na Argentina. Ele era o predador ápex aqui, ele não precisava voar para poder encontrar comida. Então o que a natureza fez com ela pouco a pouco? Tornou ela terrestre. Ela não voa. Ela não voava, né? Que já está extinta. Ela não voava. Então você entende que se alguma coisa serve à natureza, a natureza amplifica aquilo. Você vai voar melhor. Se alguma coisa não serve, ela atrofia. A ave do terror, o que aconteceu com ela? Ela perdeu as asas, mas ganhou as pernas, meu irmão. Corria pra cacete. Porque já que isso vai ser útil para a sobrevivência dessa espécie, explica para mim exatamente qual foi o motivo pelo qual um cérebro de 1,5 kg, com 80 bilhões de neurônios, com sei lá quantos trilhões de sinapses, por que a natureza produziu isso 200 mil anos atrás? Com qual função? Para que 190 mil anos depois a gente produzisse uma civilização tecnologicamente avançada? Cara, não faz sentido. A gente já fez isso aqui várias vezes. Isso que a gente encontra então aqui já foi feito pela mesma espécie. As grandes catástrofes. Eu acredito que a nossa espécie já fez esse ciclo de países, nações, culturas, música, troca de conceitos de engenharia, arquitetura, comércio exterior. A gente já fez isso, no mínimo, 4 vezes. No mínimo. Essa aqui é só a mais recente. Até se autoexterminar. Aí que tá a dúvida. A primeira providência que a gente deveria tomar para poder conseguir entender isso seria aceitar que nós já fizemos isso outras vezes. Só que essa parte a arqueologia não aceita. Se você voltando a Gênesis, só pra gente poder ir pro papo de masculinidade depois, porque isso aqui, quando a gente terminar, eu vou te contar um projeto meu fantástico. Deus veio e separou as águas da terra e o firmamento da terra, não é? Então já havia. Ele só acertou. O que aconteceu para poder fazer essa bagunça toda? Um cataclisma. E aí ele colocou o homem e a mulher no paraíso, não é? Sim. E aí nós fomos expulsos do paraíso, segundo o cataclisma. E aí tudo começou de novo, nova civilização, novo processo civilizacional e veio o dilúvio. Terceiro cataclisma. Havia uma civilização, separa o céu e a terra, sumiu ela. Segunda civilização, foi expulso do paraíso. Terceira civilização global, dilúvio. Nós somos a quarta. Se você pensar no Gênesis como um registro histórico, nós somos, no mínimo, o 4º processo civilizatório global. Então a Bíblia tem coisas bem incríveis ali. Se você souber ler com os olhos certos. Mas como a gente tem 38% de universitários, são analfabetos funcionais, um país que tem um QI médio de 83, e se você colocar ainda o fator da equação de Dunning-Kruger aí em cima, meu irmão, esquece. Não vai ter muita gente para poder conversar isso. Mas tem cientistas que defendem essa teoria? Tem. Que nós muito somos bons. A quarta? Entre outras coisas, não exatamente a quarta, mas que o processo já ocorreu várias vezes. Né? Você pode pesquisar, eu adoro Fingerprints of the Gods, do Graham Hancock. Eu acho um cara fantástico. Para mim, é um cara que eu gostaria de jantar com ele. Sabe? Bater um papo. Inteligentíssimo. Daria o dedo? Hã? Daria o dedo? Eu daria um dedo, cara. Eu cortaria um dedo. Pra Graham Hancock, sim. Fantástico. Seria uma conversa adulta. Muito, uma conversa adulta. Tem outros caras que têm alguns insights nesse sentido. Talvez a gente discorde em alguns pontos, mas quem sou eu perto deles, porque eu não desenvolvi esse lado de conhecimento ainda. É algo que me interessa, mas eu não fui até lá. Aí você tem Brian Forrester, Randall Carlson, Jimmy Corsetti. Tem uns caras, Robert Schoch, tem uns caras muito bons aí. Mas isso pro brasileiro, o brasileiro acha que, sei lá, Dom Casmurro é o melhor de Machado de Assis. Ele não sabe que existe uma coletânea chamada A Semana. Ele não sabe disso. Machado de Assis, quando ele foi convidado para poder escrever no jornal lá do Rio de Janeiro, basicamente, se você ler a história, basicamente falaram assim, eu te dou 50 mil reais para você poder publicar suas historinhas aqui. Porque não havia rádio, não havia televisão, então o pessoal comprava o jornal igual quem assina Netflix.
certo? E toda semana, ou toda terça-feira, sai o capítulo da história do Roberto. Toda sexta-feira vai sair o capítulo da história do Rodrigo. Toda sábado vai sair a história da novelinha do Ricardo. Então, o cara comprava, vou comprar hoje porque eu tô acompanhando a novela do Rodrigo. Então, o jornal ganhava, para poder ter os patrocinadores, não sei o que lá, e ganhar na venda do jornal, ele tinha que ter alguma coisa que fosse de interesse. Então, muitas pessoas compravam para poder ler a novelinha da Janete Claire, que vinha publicada no jornal. E, basicamente, na história, chamaram o Machado de Assis e falaram assim, te dou 50 mil para você publicar suas histórias no meu jornal, porque vai me ajudar a vender. Mais ou menos como o Spotify fez com o Joe Rogan. Sei, Vem pra gente, ao invés de você publicar sozinho, vem pra gente. Eu falei, então tá, eu não quero 50 mil então, eu vou publicar toda semana, ok. Eu não quero 50 mil, eu quero 30. Eu falei, não, peraí. Menos? Não, irmão, eu tô te oferecendo 50 e você quer 30, assim, eu quero 30 em uma coluna. Sendo que nessa coluna eu tenho liberdade criativa de 100%. Essa coluna é Machado de Assis. Isso você encontra na Biblioteca Nacional, você encontra para poder baixar como arquivo gratuito. É uma coletânea dele que reúne mais de 10 anos das crônicas que ele publicava na coluna dele, onde ele podia se expressar com 100% de liberdade. Essa coletânea chama A Semana. Leia A Semana. Você acha que aquilo lá ele fazia por dinheiro, meu irmão. Vai dar uma lida na Semana. Aí você vai ver o gênio que aquele cara era. O que você viu assim lá? Que você Ele era um leu lá, que gênio. Você falou, cara, Ele era um gênio. Vou deixar a pessoa, vai ler. O cara era um gênio, cara. totalmente diferente dos livros, assim? Você vê a agudeza do raciocínio dele. Sabe? É bonito de ver. É como você lê Henry David Thoreau. É como ler Spinoza.